Boa tarde a todos, graça e paz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Elias, pelas suas amáveis palavras. Eu quero agradecer estar aqui nesse tempo histórico, nessa igreja que nós amamos e respeitamos o que Deus está fazendo aqui entre vocês. Vocês são privilegiados, moram em um lugar belíssimo. A minha oração é que amanhã eu vou, assim como desceu, suba. Louvado seja Deus, amém? E que tudo continue abençoadamente. Eu nem sabia desse lance do nevoeiro, fui saber no caminho, não é? E aí, graças a Deus que Deus é bom, Deus sempre é maravilhoso. E eu estou muito animado para compartilhar com vocês. Conheço a vida do pastor Elias, já ele, seu irmão, sua família, parte da sua família. Hoje tendo o privilégio de conhecer mais um irmão, são vários, né? Olha aí. Então é uma descendência, não é? E conhecer essa família tão preciosa de tanto tempo. E depois, passado alguns anos, nos encontrar aqui na Europa e saber o que Deus estava fazendo e está fazendo. O nosso Deus é um Deus que transcende os tempos e as estações, e Ele é um Deus que começa bem e termina melhor. Amém ou não amém? Aí você fala, não, ele começou mal. Não, começou bem, era para ter sido muito pior. A Bíblia diz que nós fomos destituídos, ou seja, nós não tínhamos graça nenhuma perto da vida, mas a graça de Deus nos agraciou, tirando a desgraça de nós e colocando o seu amor e a sua misericórdia, e nos fez estar aqui. Eu estou muito feliz e eu quero compartilhar com vocês. Antes de mais nada, dizer, eu sou casado com a Adriana Kemi Hashimoto. Daí eu estraguei o nome dela e coloquei Antônio. Era muito bonito o nome dela, eu botei o meu sobrenome. Embora Antônio é um nome bonito, pá, tá tudo certo. Fruto do nosso amor, Deus nos deu 2 preciosos filhos. Gustavo, 22 anos, hoje worship pastor da Lake Point Church em Dallas, casado já há 7 meses, ganhamos uma princesa, Lorena, uma menina maravilhosa que veio complementar a nossa família. E depois temos a princesa do lar, que é a nossa filhinha Giovana, que tem 15 anos, indo para o seu, só Deus, irmãos, estão orando aí para Deus dar graça, indo para o 16, aí vai ficando sério o negócio, não é? 16 anos, mas uma bênção. Nosso filho foi cedido, não é? Demos o passe aí para que a igreja de Lake Point pudesse desfrutar por uns anos, e a gente está orando já para voltar, né? E a nossa filha está doida para bater asa, e a gente está orando para que Deus guarde o coração do pai e da mãe. E a minha esposa, nós estamos casados, esse ano fará 25 anos. 25 anos. Apaixonado por ela, pela vida que Deus tem nos dado. Sempre ela viaja comigo. A razão de não estar aqui hoje é que amanhã nós estamos viajando e vamos ficar 4 dias fora, e a nossa filha precisava de pelo menos esse apoio no finalzinho aí antes da nossa saída. Então por isso que ela não veio estar comigo aqui. Mas uma bênção, podemos dizer que Deus tem sido maravilhosamente generoso conosco, comigo, com a igreja. Nós estamos pastoreando já há 20 anos, fundamos e pastoreamos esta igreja na Inglaterra, somos 16 igrejas, e depois destas igrejas temos outros campos que foram abertos, são 32 pastores, entre pastoras e pastoras, tempo integral. Um trabalho louco aos olhos dos homens, bem louco aos olhos dos homens, mas cheio de inspiração. Eu estava compartilhando com um pastor hoje que em 20 anos eu tenho a formação da presbiteriana e depois presbiteriana renovado, fizemos o mesmo seminário, depois eu tive uma complementação de formação e sou assembleiano. Você vê, eu estava na presbiteriana, comi na batista e sou assembleiano. Você imagina que contraste. Inclusive quando eu estudava no seminário presbiteriano, eu era com uma irmã, os únicos assembleianos. Sofri muito bullying, inclusive o vosso pastor. Não vou abrir o passado, que já está sarado. Mas foi uma experiência incrível, porque Deus tratou a gente ali
para algo que Deus tinha para nos revelar. Na verdade, tanto o pastor Elias como o pastor Elian, eles sempre foram pessoas muito abençoadas dentro do seminário, pelo contexto que eles estavam e dentro da própria denominação, dentro do próprio seminário. E louvamos a Deus, eu sempre digo que os ricos lá eram eles, no seminário, pelo menos os que tinham talão de cheque. No Brasil, aqui na Europa essa não é a realidade, mas no Brasil, quem na época tinha talão de cheque era rico, porque podia fazer pelo menos 30, 40, 60 dias para pagamento. Talvez para vocês, para alguns aqui, não é uma realidade muito lógica, mas nós fazíamos isso. E eles compravam para nós, eles iam no Porto, ali no shopping center, no Naban, e ele dava o cheque dele, e nós comprávamos no cheque dele para ir pagando para ele. Até esses dias, quando ele foi visitar-nos, eu falei, eu tenho que fazer uma conta, se eu não devo ainda para ele alguma coisa. Mas nós comprávamos a roupa de linho, camisa de linho, calça de linho, da Braspérola. Eu não esqueço dessas coisas, inclusive quanto paguei naquelas coisas terríveis, que quando amassava, só Salomão para passar aquele troço. Mas é uma experiência maravilhosa e eles nos ajudaram muito. E é uma forma de nos ajudar, era uma forma porque seminarista dependia do pão diário, não é? E aí nós comprávamos pela fé, pior é eles que pagavam, crendo que nós íamos devolver. Muito bem, mas acho que devolveu tudo. Queridos, eu quero começar aqui construindo uma ideia e a gente fazer em 2 tempos aqui, e nós conversarmos um pouquinho sobre essa temática que vocês abriram, e eu quero muito desfrutar com vocês algo que Deus tem falado muito ao meu coração, e eu espero, de fato, de verdade, que possa ser um divisor de águas no seu coração. Você possa refletir sobre isso, pensar sobre isso. Na verdade, há um novo de Deus, eu não diria um novo de Deus, porque para Deus não há nada novo, tudo já está feito. Ele fez todas as coisas, não há nada que Ele não tenha feito. Para Ele não é novo, mas para nós precisa se manifestar. Já está feito, em Deus já está realizado, mas para nós precisa se manifestar. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa coisa que nós chamamos avivamento e subsequentemente essa questão do crescimento, que ela vai acontecer quase que gradualmente. Eu diria até que a palavra não é essa, mas para que você entenda, automaticamente, ou eu diria sinergicamente, ou eu diria fisicamente natural, ela seria orgânica, é como consequência, quando Deus nos aviva, quando Deus nos renova, quando Deus nos ativa. Minha filha, a nossa filha, tem 15 anos de idade, e ela tem a devocional dela todos os dias, antes de sair para a escola, às 6 horas da manhã ela se desperta, e ela tem o seu devocional. No seu devocional inclui leitura da palavra e um tempo de devoção, de adoração com canções. Pode ser frio, pode ser chuva, pode ter neve, pode ter calor. É sagrado. O que aconteceu com ela? Ela entendeu que o avivamento não podia ser algo que saía do pai ou da mãe, e tinha que ser alguma coisa acontecendo dentro dela, como uma implosão, para depois, subsequentemente, ser uma explosão. Você sabe que a palavra grega para poder, essa palavra que Paulo usa em Timóteo, ele usa em Efésios, Jesus também usou, dizendo que ele daria poder. Essa palavra grega, ela tem alguns significados, e eu acho interessante alguns deles. Dentre os significados, é a palavra dínamo, ou a derivação da palavra poder, vem da palavra dínamo. E dínamo é, na verdade, se você teve um carro mais antigo, e talvez eu fale aqui com alguns do Brasil, ou alguns aqui também aqui do continente europeu, você que teve um carro antigo, eu tive muitos carros velhos, aqueles carros que a gente tinha que orar para ir, orar para entrar, orar para sair, orar para funcionar, e orar para ainda não roubarem, porque ele ficava todo aberto, né? Mas ladrão nenhum levou, porque sabia que era uma dor de cabeça levar aqueles carros. Então, geralmente dava um problema de repartição de energia no carro, e o problema sempre concentrava no dínamo. O dínamo é aquele repartidor, é da onde sai o que os hispanos chamam de chispa, de faísca, aonde
se distribui a energia. Então o que Jesus estava dizendo, que ele daria um poder, daria uma força, daria algo dentro de nós, capaz de distribuir para os outros. A mesma palavra poder também, e a palavra dínamo, vem da palavra dinamite. E uma palavra muito boa de se usar, muito mais num tempo tão hostil como nós estamos. Mas a palavra dinamite, ou a dinamite em si, ela é muito interessante. Se você estuda ela, você reparte a dinamite em duas etapas: a implosão e a explosão. Todo mundo quer o resultado final. Todo mundo, que eu digo entre aspas, quer o resultado final, que é o explosão, que é o para fora. Mas todo mundo precisa de uma implosão, ou seja, primeiro precisa acontecer dentro para depois acontecer fora. Nós precisamos entender que se não acontecer algo dentro da gente, antes, não vai acontecer nada fora da gente. Tem alguém aqui comigo? Se não acontecer algo dentro da gente, se não mudar alguma coisa dentro da gente, se não implodir, não vai explodir. Tem muita gente dizendo: eu quero ver o avivamento de Deus na minha casa. O Senhor está dizendo: deixe-me avivar dentro de você. Deixe-me acender dentro de você. Deixe eu provocar algo dentro de você. Eu queria declarar aqui, eu não sei se vocês creem em profecia, e se creem, recebam esta aqui: vocês também serão o epicentro de um grande movimento de Deus nesta ilha. E não vai começar na geografia, Jersey, vai começar na geografia chamada, grita seu nome, se você lembrar, diga o seu nome, diga Jackson, diga Maria, diga Antônio. Você vai ser o porta-voz daquilo que Deus declarou que vai acontecer. Você lembra que o profeta, já vou ler um texto aqui para justificar tudo que eu estou falando. Você lembra que o profeta Ezequiel, ele teve uma revelação, ele teve uma visão, capítulo 37. Se você ler capítulo 32, capítulo 34 e capítulo 37, você vai ver uma ordem, muito mais do que cronológica, você vai ver uma ordem espiritual. Preste atenção nisso aqui. Na visão que ele tem, ele vê um vale de ossos secos, e Deus o leva como se fosse sobrevoar aquele vale, e Deus lhe faz uma pergunta. Olha a pergunta de Deus. Eu estou falando Deus, Jeová, o autoexistente, aquele que não precisou de auxílio de mão de ninguém para ser o que é. Ou seja, ele não precisa de mim para ser o que é. Ele não precisa de você para ser, com todo respeito, não precisa de nós para ser o que é. Ele é e acabou. Aleluia. Então esse Deus que é, esse Deus que pode, esse Deus autossuficiente, faz uma pergunta para o profeta, na visão. A pergunta é essa. Ele está fazendo um sobrevoo na visão, e ele vê um vale, e ele diz: o vale estava cheio de ossos ressequíssimos. O vale estava cheio, e eram ossos ressequíssimos. E eu ouvi o Senhor me dizendo: posso eu reaver ou reavivar esses ossos? Isso é uma pergunta extremamente pessoal. Ora, quem tem poder para fazer é Deus. E Deus pergunta ao profeta: posso eu fazer? Qual é a resposta do profeta? Uma resposta óbvia. Ele diz: você quem sabe. Eu estou dando tradução livre. Ele diz: tu és quem sabe. Eu, por mais que eu soubesse ou quisesse, eu não tenho poder nenhum de fazer absolutamente nada aqui. Aquela figura era a figura de Israel, os ossos estava figurando a geografia de Israel e falando de um avivamento contemporâneo para aquele povo. Então o Senhor disse para ele: eu não estou perguntando se você pode, eu estou perguntando se você sabe que eu posso. Eu estou perguntando se eu posso. Eu quero que você diga que eu posso, mas que você esteja disposto a liberar uma palavra que vai causar a diferença nesse vale. Então ele reconhece isso e ele diz: tu sabes. E o Senhor disse: se eu que sei, então libera uma palavra sobre este vale. E ele olha para o vale e ele libera uma palavra. Ele diz: vem dos quatro ventos e assopra sobre este lugar, e diz a palavra que aqueles ossos se tornaram um grande exército. O que eu quero dizer com isso?
Eu vim aqui neste fim de semana com o coração cheio de expectativas para dizer para você, eu não sei como está o seu coração. O fato é que eu vim liberar uma palavra para que algo extraordinário aconteça. Alguém está comigo? Diga amém aqui. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua vida emocional ou com Deus, o seu dia a dia com Deus. O fato é que eu não sei, e eu como homem tampouco posso mudar o seu status. Mas como profeta de Deus, eu vim declarar uma palavra que durante essas horas que vamos estar aqui hoje, amanhã e os próximos dias a seguir, todas as palavras liberadas sobre a tua vida, haverá uma convergência de Deus aqui, como nuvens eu sinto Deus aqui, é como nuvens se aproximando uma da outra, e vai chover sobre a tua casa, a tua família. Alguém pode dizer um amém aqui? É o que eu creio para você. Agora, o que Deus quer fazer comigo e com você? Vamos ler alguns textos então. Eu queria que você começasse abrindo a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, o verso 9 ao verso 13. E aí eu vou construir uma plataforma para que nós possamos entender como é que isso é possível acontecer. Obrigado, Fábio, por ter me buscado. Fábio, né? Isso, foi me buscar ali no hotel. Como é que acontece esse mover de Deus extraordinário sobre nós? Vamos ler, você está pronto aí? João capítulo 9, e nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 6, verso 9. Você está pronto para ler? Vamos ler. Diga amém se estiver pronto aí. Eu derramei água aqui, tudo certo? Então vamos ler. Vai aparecer aqui, olha aí que coisa legal. Está na tela, então podemos ler juntos? Topa? 1, 2, 3, vamos lá? Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Por favor, leia o verso 10, aumenta o tom aí para me animar. Vamos. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Verso 11, vamos com esse decibéis ainda aumentando. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Agora veja o verso a seguir, por favor. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ok, vamos então, volte ao verso 12, por gentileza. Ao verso 6, ao verso 9. Verso 9, ok. Em outra versão, eu não sei se a sua Bíblia tem uma outra versão. A sua versão diz a mesma coisa dessa? Leia aí, vê se está a mesma. Aí está um rapaz. Vê se na sua versão aí, querida irmã, se está a mesma coisa. Está a mesma versão da tela? Aqui está um rapaz. Ok. Então, aqui é um rapaz também. Aqui também está um rapaz. Aqui é um rapaz. Na sua versão diz rapaz. Na sua também. Tem uma outra versão? Tem uma versão menino? Tem uma versão menino. A palavra original aqui é a palavra menino. Rapaz é uma versão jamais atualizada para uma melhor compreensão. Mas o texto fala de um menino. E não só o texto, mas a parte histórica vai exemplificar que é um menino. Então, por favor, tenha entendimento, e aqui eu começo a minha reflexão. Jesus está com os discípulos. As reuniões de Jesus sempre duravam muito tempo. Vocês sabem disso. 1, 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas. Esse menino sai de casa, eu não sei porquê, mas prevenido. Ele sai de casa com comida para ele. Ele sai com 5 pães e 2 peixes. Então ele vai para esse culto, o culto no deserto, para ouvir Jesus. E eu acho que a mãe, eu não sei, alguém disse para ele: olha, já que você vai lá na igreja dos crentes, já que você vai ouvir uma mensagem, já leva comida, porque se tem uma coisa que os crentes sabem fazer,
é ficar reunido na igreja e comer. Então leve comida. E ele leva para ele. É um menino, diga menino. Diga mais alto, menino. Ok, então ele leva essa comida. As horas do culto vai se passando. 1, 2, 3, 4, 5, eu não sei quantas horas. Fato é que os discípulos de Jesus começaram a se cansar. Diga comigo, os discípulos... Não, fala mais alto. Discípulos começaram a cansar. Então, os discípulos são aqueles que andavam com Jesus, dormiam, entre aspas, né? Dormiam juntos com Jesus, ou seja, dormiam na mesma geografia que Jesus, conheciam a Jesus. Esses caras no capítulo 10 de Mateus, Jesus gastou 6 meses para ensinar um texto para eles. Esses caras são conhecedores da palavra. Esses caras, chamados discípulos de Jesus, são os caras que começaram o ministério de Jesus em João 2, vendo o maior, talvez, dos milagres, com exceção a morte e a ressurreição de 2 figuras no Novo Testamento. Eles viram a transformação da água, o vinho. A Bíblia diz que eles se tornaram discípulos depois que viram o milagre e creram em Jesus. Esses caras, com todo respeito, conhecem a Jesus, sabem do que Jesus é capaz. Estão comigo, sim ou não? Ok, então eles começam a ficar cansados e começam meio que fazer uma pressão para Jesus, dizendo assim: Senhor, acaba o culto logo, que seria legal a gente liberar essa gente, porque eles estão com fome. Na verdade, eles estão falando por eles, né? Eles estão com fome, libera esses caras. Porque nem se nós tivéssemos condições, dinheiro que não temos, não teria lugar para comprar pão, não teria lugar para comprar comida para eles. Libere-os, por favor. Os discípulos entenderam que o melhor era liberar a multidão. Por favor, os discípulos entenderam que o melhor era liberar a multidão. Isso é o que está acontecendo hoje com a gente. É mais fácil e aqui coloco muitas aspas no fácil, porque não é fácil, mas é menos comprometedor eu liberar uma ovelha do que ficar cuidando dela. Porque uma ovelha, repito aqui, com o cuidado, o amor nas minhas palavras, ela vai me dar mais gasto de energia do que eu dizer para ele: Fábio, arruma um jeito de comer, eu não vou te dar de comer. Mas Jesus ensinava os discípulos a que os discípulos pudessem alimentá-los, não só fisicamente, quando havia necessidade, mas aqui está falando também de um alimento espiritual, de um discipulado, de fazê-los crescer. Todo pastor que se preze quer ter uma multidão, seja uma multidão de 5, de 10, de 15, de 20, de 1.000, de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil. Todo pastor quer ter ovelhas. Então, eles estão dizendo para as ovelhas de Jesus e para Jesus mesmo: libere-os, porque não tem comida para eles. Então, por favor, os discípulos sabem fazer, mas não querem fazer. Diga comigo, os discípulos. Não, fala mais animado, senão eu paro. Diga, os discípulos sabem fazer, mas não querem. Os caras sabem fazer. Gente, com todo respeito, os caras sabem fazer. Eles já viram milagres acontecendo da torta direita. Eles começaram o ministério vendo Jesus fazendo a multiplicação, ou melhor, a transformação da água em vinho. Eles sabem fazer, mas eles não querem fazer. Na verdade, eles não só não querem fazer, como eles estão cansados. Você sabe que a pior coisa para o ser humano é fazer alguma coisa cansado. Na verdade, a gente não quer fazer quando está cansado. E o problema é que a gente cansou. A sensação, eu não sei vocês, mas de vez em quando eu acordo cansado, eu durmo cansado, eu acordo no meio da madrugada cansado. E quando eu acordo, estou cansado. E quando eu estou cansado, um dia minha mulher falou assim: meu amor, você vive cansado? Eu falei: eu também estou achando. Também estou achando que eu estou cansado demais. É que dá a sensação desse cansaço. Mas eu sei fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou cansado. Ok. Então os discípulos pedem para Jesus liberar a multidão. Aí Jesus ouve o diálogo deles. Eu estou pregando, escute isso. Um dos discípulos de Jesus chega para Jesus e falou assim: mestre, libere esse povo, porque eles já estão cansados. Estava falando por eles. Estão cansados, essa multidão, muita gente, esse calor, estão aqui te escutando. O senhor prega muito bem, o senhor é uma bênção.
Mas já faz um tempão. Tem gente aqui já que não está nem prestando atenção, o estômago está... Eles não estão nem aí com a mensagem, eles estão olhando para a grama achando que é macarrão. Libera eles, solta eles. Aí Jesus fala uma coisa que compromete todos os caras. Jesus falou assim: deem vocês de comer para eles. Aí quando eles ouvem, eles acham que é uma chacota. E ele diz: Senhor, nem se tivesse dinheiro teria lugar. Ou seja, as justificativas são plausíveis. Não há lugar, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem prédio, não tem cadeira, não tem ar-condicionado, não tem luz, não tem LED, não tem luzes, não tem show, não tem músicos bons, não tem. As nossas justificativas, parece que ao ouvir de Jesus, cai como uma luva, e ele diz: eu não perguntei se tem, eu mandei vocês darem. Quando Jesus incumbe eles de dar a comida, eles meio que se apavoram, dizendo assim: cara, ele está falando a verdade. Mas ele está tirando uma econômica, ele está falando a verdade. Aí vem um outro colega e diz assim: escuta, eu achei um menino, um desavisado, que está com um lanche ali, eu estou de olho no lanche dele. Você imagina, isso é coisa de discípulo. Ele está de olho no lanche do irmão. Ele já sabia quantos peixes o menino tinha, já sabia quantos pães o menino tinha. O menino não estava vendendo, olha o pão, olha o peixe. O menino tinha para ele, diga para ele. Fala mais alto, para ele. Mas o discípulo já tinha visto, e já estava de olho, e já sabia quanto tinha. E inclusive pegou do menino. Eu não sei como ele pegou, a Bíblia não diz. Se foi numa boa, falou assim: oi menininho, tudo bem? Se foi na base do daqui logo, não sei. Não sei se foi na base do me dá que eu te devolvo 10 vezes mais. Eu não sei como é, porque para tirar doce de criança é muito difícil. Eu não sei como ele arrancou esse pão e peixe desse moleque. Provavelmente, se fosse eu, não daria. Então ele teria que tirar na força, porque gordo não gosta de dar comida. E aí eu acho que, pelo menos, e eu penso aqui como se fosse eu, no mínimo deu e foi atrás, dizendo: você vai me devolver, não vai, tio? Você vai me devolver, tio. Tranquilo, menino. E ele leva a cesta. E ele diz assim: ó, o que a gente tem é isso. Mas eles não dão isso com uma projeção de milagres. Eles dão isso como uma justificativa do fracasso. Ele diz: só tem isso aqui. Não tem nada para fazer. Nós somos 10. Minha célula tem 2 pessoas. O que Deus vai fazer com 2? Eu boto cadeira para 4 pessoas, vem 1. Eu preparo uma comida para 3, vem 2. E vem pela comida só, não vem nem pela bênção de estar junto. A primeira coisa que pergunta é: vai ter comida? Tem bacalhau? Hoje eu vou na célula. Ele não está atrás da célula, está atrás do bacalhau. Seria mais fácil fazer um delivery de bacalhau do que reunir na casa. As pessoas estão justificando, e a gente ouve as justificativas, e a gente fala assim: é até plausível. É até interessante. Eu fico vendo gente que justifica que não vem aos cultos, e aí você pergunta por que não veio, e ele diz: porque eu estava hoje pensando, e hoje eu decidi ficar para pensar. Olha que coisa interessante. É como se segunda-feira desse domingo é o dia de pensar, como se ela não pensasse os outros dias. Gente que justifica o fato de não ter compromisso, porque olha para o que tem e diz: eu só tenho isso. Quando Jesus olha o pão e olha o peixe, Jesus diz o seguinte: vocês vão dar de comer. Então eu queria aqui começar um raciocínio com vocês, construindo essa ideia de como é que Deus vai nos avivar. Deus não quer gente que saiba fazer apenas. Deus quer pessoas que tenham alguma coisa. Não importa se é pouco. E eu vou fazer aqui um contraste, Fábio. Veja, os discípulos sabem fazer. Diga, os discípulos sabem fazer. Os discípulos sabem fazer. Mas não fazem. Os caras sabem fazer, sim ou não? Mas não fazem. O que eles dizem? Não temos. Libera, manda embora, despede, deixa os caras embora. Eles sabem fazer, mas eles não têm para fazer.
Tem muita gente que sabe fazer. Se você der um microfone, ele canta, ele prega, ele fala em línguas, ele rodopeia, ele faz uns mantos, ele é um ninja, ele é o cara. Ele sabe fazer, mas não tem. Você o ouve, parece um sino. Não tem pão, não tem peixe. As pessoas o ouvem e voltam para suas casas do mesmo jeito, com fome, vazias. Eles sabem fazer, virou gente que é automático no que faz. Faz bem, mas faz sem vida. Faz bem, mas faz sem substância. Faz bem, mas não tem vida. Faz bem, mas o morto não anda, o morto não vive. Faz bem, mas a gente não muda. A gente ouve e diz, uau, mas não sente nada. A nossa vida continua igual. Domingo foi uma bênção, mas segunda não muda, terça não muda. Tem alguma coisa errada. E aí eu preciso entender que não basta eu ser discípulo de Jesus. Eu preciso querer o que Jesus quer e ter alguma coisa na mão. Diga comigo, alguma coisa. Sabe, Jesus nunca vai pedir para você o que você não pode dar. Lucas capítulo 5, Jesus disse para Pedro, eu quero que você pegue o seu barco e tire um pouquinho, diga pouquinho. Fala mais alto, diga pouquinho. Ele não pediu muito, ele falou assim, eu quero que você afaste o barco um pouquinho do banco de areia, porque se você sair um pouquinho, eu vou fazer algo extraordinário. Eu não quero muita coisa. Se você fizer 10 minutos de oração, 5 minutos de oração, 2 minutos de oração, se você for capaz de ter um tempo de comunhão comigo, se você for capaz de abrir a minha palavra e permitir que eu fale com você, se você for capaz de deixar o teu celular bendito, desligado por 5 minutos, no não perturbe, porque você está falando com Deus, conversando, esse pouquinho vai ser transformado em algo tão poderoso. Será que você consegue receber esta palavra? Eu não sei quanto você tem, o fato é que se você tiver um pouquinho, porque não basta saber fazer, tem que ter. Agora, qual é o seu nome? Isabela. Isabela, qual é o segredo do texto? O segredo do texto é que os discípulos sabiam fazer, mas não tinham. Mas tinha uma criança que não sabia fazer, mas tinha. E quantos aqui têm filhos pequenos? Qual a idade do seu filho? 3, o de 3, é menino ou menino de 3? Menino de 3 anos. Difícil convencer algumas coisas. Quando quer, ficar difícil tirar alguma coisa. Né? Me dá isso. Não, me dá isso. Não. Já chora, já. 3 anos, 2 anos, 3 anos. Ok. O texto diz que havia um menino que tinha para ele pão e peixe. Mas ele não sabe fazer. Ele tinha pão, mas ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer ali. Ele não sabe chegar no meio da multidão e dizer, multidão, assentem-se, porque agora eu vou dar de comer. Não, ele trouxe para ele. Ele está dizendo assim, que cada um coma o seu. Eu vou comer meu peixe e vou comer meu pão. E aí vem um discípulo esfomeado, que tira o que é do moleque, mas porque ele é menino, diga menino, porque ele tem um coração de menino, ele dá o pão e o peixe. Não há reservas no texto. O texto não tem nenhum apêndice, nenhum paralelo, nenhum adendo dizendo, e o menino ficou batendo os pés, cuspindo fogo, bravo, chateado, xingando todo mundo, porque roubaram-lhe os peixes. Não diz nada. Então me dá a entender que o menino deu, e talvez foi atrás, para dizer, você me prometeu que vai devolver, então eu vou atrás. Mas deu, diga, deu. Crianças, meninos, crianças, é bom lidar com, qual é o seu nome? Alisson. É bom lidar com criança, Alisson,
Você ainda não tem filhos? Você é jovem ainda? É isso? Eu tenho filho já? Não, é ok. Então, Alisson, você ainda não sabe o que é isso, mas lidar com criança não é fácil, mas ao mesmo tempo é uma coisa maravilhosa, porque o coração de criança, a Isabela, você tem filho, Isabela? Você sabe que criança fica brava, mas ao mesmo tempo já fica tranquila. Criança não gosta de dividir o caminhão, o carrinho, mas daqui a pouco fala, não, é meu. Aí você fala, tem que repartir. Não vou repartir. Aí 2 minutinhos, ele está brincando juntos. Criança é isso. Criança é esse coração suave, leve, que diz, não quer, não vai ter. Daqui a pouco está fazendo. Criança é assim. E Deus está me dizendo que não adianta você saber fazer. Você tem que ter. E ter um coração de criança. Para que Deus use esse coração de criança. Sabe qual que é o problema? É que a gente, com todo respeito, aqui não estou falando de idade biológica, a gente ficou velho demais. Tem adolescente velho. Você já viu adolescente velho? Você fala assim, cara, vamos ali, tem um tempo de oração. Que oração? Mascando chiclete, fazendo PlayStation. Esses dias eu conheci um irmão com 29 anos, a mãe dele veio me apresentar. Ele falou, filho, pastor, meu filho. Eu falei, oi, querido, muito prazer. Quantos anos você tem? 29. Que bom, casado? Não. Aí ela fala, pastor, ora por ele que ele vive no PlayStation, de noite e de dia. Eu falei, trabalha, irmão? Não, ainda não. Eu falei, é demônio, eu vou expulsar esse demônio. 29 anos e não trabalha, nunca fica jogando PlayStation. Você sabe, sem vergonha. Não tenho nada contra o PlayStation, mas trabalhar, a Bíblia diz que aquele não trabalha, não coma. E aí eu fui, a mãe falou, o senhor ora por ele? Ele falou, claro que eu oro. Chamei ele lá no meu gabinete, falei, eu quero orar com ele sozinho. Aí a mãe não entrou. Aí sentei ele lá e falei, rapaz, 29 anos, você não arrumou um trabalho. Pastor, estou orando, para de orar. Para de orar, tua oração para de orar. Vai atrás, pelo amor de Deus. E aí fui extremamente firme com ele, com amor, mas bem duro. Orei com ele, parou de vir na igreja. Irmãos, então, agora, uma coisa que nós precisamos entender, e isso é muito claro, que nós precisamos ter um coração de criança. Com todo respeito, quantos anos a senhora tem? 75. Bela. 75. Escute, existem pessoas que têm um coração de criança. Ele não se importa quem o pastor colocou para pregar. Ele não fica olhando no Face para ver quem vai pregar se ele vem à igreja. Porque ele não está importado com quem vai pregar, porque quem vai pregar está debaixo de autoridade do pastor da igreja para pregar. Então ele vai porque ele tem um coração de criança. E ele chega aqui, ele chora, se quebranta, ele ajoelha, ele levanta as mãos, ele diz glória, ele se alegra e sai daqui dizendo, uau, mais uma semana, mais um dia, glória a Deus. Quem pregou? Billy Graham, Benny Hinn? Não, nenhum deles. Quem pregou foi o Benny Grip. Que bênção. Não importa quem pregou, eu tenho um coração tão de criança que eu estou pronto para que Deus faça alguma coisa por mim. Será que tem alguém aqui que recebe esta palavra? Eu vim aqui ativar os corações de crianças. Porque quando a gente tem um coração de criança, a gente se torna mais sensível aos outros. Não, pastor, eu não sou criança. Eu já sou um adulto. Não estou dizendo sobre questões biológicas, eu estou falando de coração de criança. Existe diferença entre ser criança e ser infantil. Esse homem tem 29 anos e é um infantil. Mas tem pessoas com 75 anos que é uma criança. Criança, você não precisa ter etiqueta para falar com ele. Às vezes, eu chego na igreja e eu vejo que as mães vão apresentar os seus filhos e elas querem que os filhos conheçam a gente. Então eu vejo algumas mães que ficam obrigando os filhos a fazer coisas. Fala oi pro pastor. Fala oi pro pastor. E eu fico constrangido. Vontade que cala a boca, mãe. Não precisa falar oi para mim. Aí eu fico dando um jeito. Amo criança, tenho um chamado fortíssimo ministério infantil.
sou apaixonado por ministério infantil, sou apaixonado por criança. Vou compartilhar um pouco do que nós estamos fazendo com o nosso ministério. A nossa igreja é muito forte no ministério infantil. E aí eu sou vidrado em crianças. Meu sonho é ser avô, meu sonho era ser pai, meu sonho é ser avô. Eu tenho paixão por criança, amo crianças. Sou duro com crianças também, mas eu acho que criança é a coisa mais pura que Deus nos deu. E aí a criança fica, oi. Eu digo, oi. Já virou inimigo meu, ele não quer. Pior quando o pai ou a mãe obriga a criança a dar um beijo no adulto. Dá um beijo no pastor. Eu digo, não precisa, está tudo bem. Não, ela dá beijo, não dá, filha? Que ódio. Que saco. Você não tem que ficar pedindo. Porque criança, ela reage. Porque criança gosta ou não gosta. Criança gosta ou não gosta. Não adianta você ficar fazendo, vou chegar lá, vou me ensaiar. Criança é o seguinte, às vezes você está todo preparado para receber a criança no dia do aniversário, ela nem te vê. Você fala, meu Deus, eu vim todo pronto. Eu trouxe um presente, ela não está nem aí. Ou ela pega o presente e nem te olha. E a mãe fala obrigado. Obrigado. Ela está interessada pelo... Criança é isso. O problema é nós que já achamos que avançamos demais. E nos tornamos tão adultos que nada nos toca mais. Nenhuma mensagem nos toca mais. Um hino não nos toca mais. O bom da criança é que se você assistir um filme com uma criança 10 vezes, na mesma cena, ela chora. Se ela chorou uma vez, ela vai chorar. E se depois que casar, e você passar aquele filme de novo, a minha filha, se ela assistir Nemo, ela chora. E se ela assistir algum filme romântico, ela chora. Só que como ela é adolescente, ela não quer que eu veja ela chorando. Só que eu sei a hora que ela vai chorar. Então a hora que está a hora da cena que ela vai chorar, eu digo, chorando, filho, ai pai, para de ser chato. Já está toda chorosa. Mesmo que ela se preparou, porque o coração é de criança. Sabe o que Deus quer para nos reavivar? É que a gente seja uma igreja com coração de criança. Criança briga com uma pessoa, briga com outra, daqui um pouquinho está pronto. O problema é a gente que briga e muda até de igreja porque brigou. Não vou mais para aquela igreja, porque eu não quero ver aquele irmão. Ai, que Deus me livre, cruz, credo, e o credo da cruz, não quero ver ele. Você está bem grandinho. Teu coraçãozinho está podre. Nós fomos... Esse banco que está aqui me aguenta? É? Vou pela sua conta. Se eu cair aqui, você... Tá bom, ok. Se aguenta você, aguenta eu. Então, estralou, mas não caiu. Ok. Gente, meu filho é a 5ª geração de pastores na minha família. Eu nunca me desviei. Todos os meus irmãos são pastores. Meu tátara, meu bisa, meu avô, meu pai, todos. Metodista e Assembleia de Deus. Meu tátara, meu bisa, obviamente não foram pastores, porque não tinham leitura, mas foram anciões da igreja. Seria o mesmo título de presbítero. Lembro que meu avô morreu com 105 anos, era um salmista. Tinha mal de Parkinson. Não podia reter uma Bíblia na mão. Não tinha leitura, a não ser só a Bíblia. Aprendeu a ler a Bíblia. Ele dizia para mim, filho, não se esqueça de uma coisa. A melhor coisa que tem é ser criança. Eu falava assim, não, vô, eu quero crescer, eu quero casar. Ele dizia, a melhor fase é ser criança. Eu demorei a entender isso, porque me dava a ideia de que meu avô queria fazer afirmações para nós. Nós éramos criança e ele como queria agradar a gente, dizendo, permaneçam criança. Mas o meu avô, com 102 anos, com 105 ele morre, com 102 lúcido, com 103 lúcido, e ele morreu com 105 anos, que ele cansou de viver. Deus o levou por cansaço. Sabe aquele homem que disse, Senhor, já vivi bastante, tá bom, já pode levar. Essa sensação que dá. Vovô, tem anotações de vovô,
escrevendo hinos, salmos. E uma coisa que me chama muitíssimo a atenção é que vovô cortava cana para nós, vovô fazia balaio com balaio de como que era o nome disso, meu Deus? Não, não é vimo, que entrava aquela ferpinha no dedo, era terrível. Bambu, obrigado, bambu. E ele cortava os bambus e fazia balaio, era o Pedro Balaieiro, conhecido por toda a cidade, do interior do Paraná, perto de Paranavaí, numa cidadezinha pequenininha chamada Tamboara, bem pequenininha. Era conhecido por todos na cidade, porque ele fazia os seus balaios salmodiando, ele cantava os versos dos salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E as pessoas passavam, ele dizia, oh, boa tarde, o Senhor é a minha rocha, é minha salvação. E passou a vida fazendo isso. E vovô, depois dos 90, 100, ele andava com balas no bolso, e ele dizia assim para todo mundo, olha, deixa eu adoçar a sua vida. E dava uma balinha, e Deus te abençoe. Ele queria voltar, a sensação é que ele queria voltar àquela fase de um coração de criança. Eu vi meu avô, com quase 105 anos, morrer como uma criança. Seu coração, o seu corpo, a sua saúde, dado a idade, vivendo a realidade. Mas a sua alma, o seu espírito, ele dizia, reivindicando todos os dias, eu quero me manter um coração de criança, eu quero ver a luz do sol e dizer, bendito seja o Senhor que me fez viver mais um dia. Eu quero olhar a chuva e dizer, louvado seja Deus, que é o Deus que faz essa terra ter umidade. Eu quero olhar para a crise e dizer, essa crise é momentânea, Deus vai me fazer triunfar. Eu vim aqui incendiar o coração de uma criança nesta missão. Eu preciso que você entenda isso, e quando nós nos tornarmos como um coração de criança, a gente vai atrair a sociedade. As pessoas não querem seguir os velhos de alma. As pessoas querem seguir quem tem um coração de criança. Ok. Agora, escute isso. E o que é que Jesus está fazendo? Ele pega um discípulo que não sabe. Alisson, vem aqui, Alisson, um pouquinho, por favor. Me ajuda aqui. Você é tão jovem que eu gosto de trabalhar com jovem, mais jovem do que eu. Apesar que você é pouco mais jovem do que eu, mas você é mais jovem que eu. Então, Jesus, ele pega a criança. Escute isso. Ele pega o que a criança tem da mão de um discípulo, de uma criança que não sabe fazer, mas tem. Diga, não sabe fazer. Não sabe fazer, mas tem. Pega o microfone. Você fica mais bonito com o microfone. Diga igreja. Fala mais. Igreja. Uma criança não sabe fazer, mas tem. Igreja. Uma criança sabe fazer, mas tem. Não. Uma criança não sabe fazer, mas tem. 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 Eu vim aqui esta tarde convocar as crianças. Eu vim aqui dar um brado junto com o Alisson para alguém aqui que precisa voltar o tempo e dizer, Deus, eu quero voltar a chorar como criança. Criança quando quer fome chora. Criança quando quer passear chora. Criança quando quer dormir chora. Criança quando quer acordar chora. E se tem uma coisa que nós paramos de trazer para a igreja, não, segura você aí, só me dá aqui na boca para eu falar. A gente parou de trazer lenço para a igreja. Só entre nós aqui, não fala para ninguém. Sabe por quê? Porque a gente sabe que não vai chorar. Você vai levar lenço, amor? Para quê? Quem morreu? Não, assim, vai que Deus fala e... Ah. Sabe qual é a impressão que dá? Obrigado, Alisson. É que a gente cresceu demais. A impressão que dá é que a gente sabe demais. A impressão que dá
é que a gente está teologizado demais. A impressão que dá é que a gente sabe a Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. A impressão que dá é que a gente conhece tudo, sabe tudo, já definiu tudo. A gente discute o grego, o hebraico, se é koiné, se é o vrivit, se é o que é. A gente discute, a gente briga. Eu não sou contra isso, eu acho que isso é maravilhoso. O problema é que quando a gente perde a paixão, quando a gente perde o fogo, a vontade de estar na casa do Senhor, quando a gente perde, sabe, essa paixão de dizer, uma coisa eu pedi ao Senhor e essa eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E quando a gente entra para um espaço desse, aonde Deus deu a esta casa, e quando a gente entra aqui, a gente diz, bendito seja o Senhor para sempre, e a gente chora, e hoje está tão esquisito isso, que quando alguém chora, o outro pergunta, o que foi? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Deus está falando, nossa, chorando. Ô pai, você viu a mãe chorando? Alguém brigou com ela. Ô mãe, o que você está chorando? Não, minha filha, não estou chorando. Ai, Jesus, não dá nem para chorar mais, Senhor. Quando nós éramos missionários, papai, ele ia fazer as visitas na casa dos irmãos, e ele trazia, coitado, os irmãos, as galinhas, quando via meu pai chegar, as galinhas, saía correndo, lá vem o pastor, porque ele sabia que uma, duas ia embora com ele. As galinhas não, cuidadinhas. E os irmãos davam de oferta para o meu pai, pastor, leva uma galinha. Pastor, leva até galo. Né? Pastor, leva uma galinha. Pastor, leva frutas. E papai trazia aqueles sacos. Eu lembro como se fosse hoje, eu, adolescente, menino, papai chegando com aquele saco, tinha ido com a mão vazia, mas agora, depois da visita, voltava cheio de coisa. A irmã deu isso e tal. E eu lembro que papai trazia muito abacate. Abacate. E papai, quando colocava abacate assim, no meio de todas aquelas polcã, mexerica, laranja, ele dizia assim, o abacate está verde. Não é para comer ainda. Mas como é que você vai explicar isso para 4 meninos, 3 meninos e uma menina? A gente avançava no abacate verde mesmo. E eu lembro que era duro para cortar. A gente cortava e quando comia, amarrava a boca. Que é esse? Meu pai falava, mas você não me ouve, menino? Estou falando que está verde. Mas é para comer, é fruta, está verde. Toda fruta verde. Não, é que precisa amadurecer. E o que o papai fazia? Um truque, que talvez os seus familiares também faziam. Ele pegava o abacate, colocava dentro de jornal, ligava o forno, bem baixinho, a temperatura, e colocava o abacate enrolado no papelão, enrolado no jornal. E ali deixava aquecer um pouco. A casca ficava toda escura. Horas depois, o abacate podia ser comido. Era impressionante. Só que ele falava assim, agora tem que comer tudo, porque amanhã apodrece. Tem gente que amadureceu tanto que está podre. Tem gente que está tão maduro que você fala com ele, é tão maduro, mas é um podrão. Aqui não existe isso, mas em alguns lugares existe. É podrão. Ele virou o crítico de tudo, ele virou o juiz de tudo, ele virou o chato. Você pergunta para ele, você viu que lindo louvor? Desafinado. Não, eu não estou perguntando da afinação, se você gostou do louvor. Mas comigo tem que ser afinado, porque se não for afinado, meu ouvido não... deixa de ser chato. Gostou da mensagem? Homileticamente falando, errado. Não teve transição, não teve introdução, não teve tema. Não teve primeira, segunda, terceira aplicação, não teve conclusão. E o que Deus falou? Não consegui ouvir, porque se não está dentro do schedule, eu respeito, eu acho isso legal. A gente aprende isso para usar, não sou contra isso, pelo amor de Deus, nada contra isso. Inclusive aos meus discípulos eu ensino e instruo para que eles façam isso dentro daquilo que é uma metodologia, inclusive para quem está iniciando, começando, óbvio. Mas quando eu deixo isso engessar aquilo que Deus quer fazer comigo, e me tornar uma criança pronto para
derramar. Tem alguém comigo aqui? Sabe, pronto para me derramar. Eu tenho andado como o pastor Elias também. Nós temos andado com gente que são pastores de grandes igrejas. Grandes igrejas. Estou falando de gente com 10, 15, 20, 30, 40 mil membros. E quando eu vejo esses caras, dias atrás, eu estava agora em Assunção, 2 semanas atrás, estava pregando em Assunção, na maior igreja do Paraguai, uma igreja enorme. A estrutura da igreja é 12.500 membros só na igreja principal. A igreja lotada, enquanto o povo pulava, a igreja fazia assim, e eu falo, Jesus, isso aqui vai cair, Pai. Eu falei, Jesus, misericórdia. Eu já nem mandei, mas porque eu sou muito animado, eu mando o povo, fica de pé, pula e tal. Eu já parei até de mandar pular, porque eu falei, vai que eu peço para pular, igreja cai porque pastor manda pular. E já fiquei quieto. Aí o pastor, que também é um dos engenheiros, falou assim, não, fica tranquilo, isso aqui foi feito para isso. Só acontece de vez em quando. A estrutura foi feita para isso, mas não está acontecendo isso. Você foi feito para mais. Mas está acontecendo muito pouco. Sabe, independente da geografia que você nasceu, independente cidadão de que país você foi feito aos olhos de Deus para viver o que Deus quer que você viva. E sabe de uma coisa? Deus quer que você tenha um coração como criança e não infantil. O infantil é aquele que nunca avança, nunca cresce. Ele tá grandão e fica que é um outro chato. Deixa eu perguntar aqui, alguém tem aqui algum remédio aí na bolsa? As irmãs geralmente têm remédio, algum remédio. Prometo que eu não vou dizer que remédio que é. Só esses dias eu perguntei isso, a irmã me deu Gardenal, mas eu não falei que era. Eu não falei, eu prometo que eu não vou falar. Você tem aí um remedinho, querida? Olha que linda, você é preciosa. Qual é o seu nome? Maria? Maria José, linda. Olha aqui, ela tem um remedinho aqui, ó. Remedinho bom esse aqui. Esse aqui é um bom remedinho. Eu sou hipocondríaco, já estou com vontade de passar. Ok. Muito bem, olha aí. Isso aqui é para várias coisas. Dentre elas, pele seca, se tiver um tratamento para pele seca. Muito bem, um remédio bom. É bom? Que legal. Já usou isso aqui alguma vez? Vai usar agora. Muito bem. Mas é bom, viu? É bom remédio. É bom. Irmãos, esse remédio é muito bom. Como é seu nome? Fala mais alto. Beatriz. Lindo nome. Beatriz, eu sei que você não conhece esse remédio, mas é um remédio muito bom. Inclusive, ele é para tratamentos de... Eu já usei isso aqui, tem vários cremes disso aqui. É um remédio muito bom. É um remédio muito bom. Muito bom. Só que mesmo sendo bom, aqui diz, mantenha longe das crianças. Porque ele é bom para Maria José. Ele é bom porque um médico, um farmacêutico, um especializado em saúde, uma recomendação médica, instruiu a Maria José a usar. Mas não é porque é bom que eu vou colocar ou deixar. Por exemplo, Maria José tem filhos pequenos? Não, todos grandes. Mas, por exemplo, quem é que tinha um filho? Você tem um filho de 3 anos. Você chegar isso aqui em casa e abrir isso aqui e deixar na mão do seu filho de 3 anos e diz para ele assim, é bom. E ele pega, abre, como você chega na sala, ele está todo branco, comeu metade da pasta. E você diz, o que você fez? Ele falou, eu comi. Você falou que era bom. Tem alguém comigo? Ou seja, é bom, diga, é bom. Mas eu tenho que entender que crianças, mesmo com coisas boas, tem que ficar longe. Tem certas coisas que você vai ter que manter distante, mesmo sendo, aspas, boas. Tem alguém aqui? Tem alguma grávida aqui? Você? A senhora levantou, pensei que era a senhora também. Você, qual é o seu nome?
Joana, está grávida de quantos meses? Ah, que maravilha, já está aí. É menino ou menina? É menino. Menino? Menino. Está com ansiedade de ver? Vai ser o primeiro bebê? Ah, é o segundo. É o pai? Está feliz? Ah, a cara dele, tá todo bobo, todo feliz. Você está querendo ver o rostinho? É menino, né? Menino. Quer ver o rostinho, se parece a você, se parece ao pai? Quer, claro. Está com muita ansiedade para vê-lo, tá querendo pegar no colo. Sim ou não? Eu sou teu amigo, vou resolver seu problema. Vamos entrar aqui numa sala com o seu esposo e vamos fazer o seu parto agora, para que a sua ansiedade passe. Não? Você não ama tanto então? Esse teu amor não é tão bom assim. Por que você não quer que a gente faça esse parto hoje? Não chegou o tempo. O que não chegou? O tempo, a hora. Sabe, existem coisas que Deus tem para nós que já estão prontas. Esse baby já está pronto. Mas se nós tirarmos ele hoje, provavelmente ele não vai viver o seu propósito. Porque antecipadamente eu tirei ele de um lugar onde ele estava pronto para morar naquele lugar. Deus está dizendo para nós, os de coração de criança, que existem coisas que Ele quer derramar para nós, mas enquanto nós não amadurecermos, e aqui a palavra grega é uios, quando nós não tivermos a consciência de que de fato nós precisamos ser maduros para certas coisas e permanecer com um coração de criança. Tem alguém comigo? Diga amém. Eu já vou terminar essa parte aqui. Estou com um pingo de vontade de parar, mas vou parar. Tomando um café aqui já, mas escute isso. É que gordo fala em café já quer parar. Então, eu preciso entender que se eu tirar o bebê da Joana, agora, em vez de alegria, vai ser uma tragédia. Mas se você fizer um scan, qual foi o seu último scan? Faz tempo. Ok, vou fazer um scan agora aqui, espiritual. Tem cabeça, tem mãos, tem pés. E quando você olha no scan, você vê que está tudo perfeito. Tem mãozinhas, tem pezinhos, tem olhos, tem boca. Já tem um perfil, o genético já está, a vida já veio há muito tempo, ele já está desfrutando já 7 meses de vida. Ele está dentro de um lugar chamado, que é o líquido amniótico. Ele está dentro de uma bolsa com uma água. Ele está preservado, ali ele respira, ele chupa tudo que a mãe come, inclusive os nutrientes. Enfraquece a mãe para fortalecê-lo. A mãe tem que tomar cálcio, ferro, vitamina, porque ele vai só sugando o que é bom. Os dentes ficam mais difíceis, você tem que cuidar dos dentes, porque senão o cálcio vai embora para o baby. É uma vida dentro da vida que está se preparando para viver um tempo maravilhoso. E quando ele estiver pronto, alguém diga pronto. Não, fale mais alto, eu me empolguei, diga pronto. Quando você estiver pronto, Deus vai entregar para você aquilo que você precisa. Vire para o teu irmão, se você tiver coragem, diga assim: está na hora de você ficar pronto. Fala para ele: está na hora de você ficar pronto. Quando você estiver pronto, diga pronto. Quando você estiver pronto, Deus vai dizer para você: agora eu vou te dar o que tanto tempo eu declarei que eu ia te dar. Sabe, eu tenho 27 anos de ministério e eu estou recebendo palavras que há 27 anos Deus me falou que me daria, e eu estou recebendo agora. Por quê? Porque agora eu estou certamente para essa área, eu fiquei pronto para receber. Diga glórias a Deus. Deus está dizendo: se você ficar pronto, mas com um coração de criança. Deixa eu ir um pouquinho mais profundo, quero um pouquinho mais deeper com essa questão. Já vou devolver aqui, porque eu já estou pensando em guardar na minha mala, Maria José, mas eu não vou guardar, não. Imagina, você é muito carinhosa. Muito obrigado. Depois eu vou pegar um pouquinho para passar na mão. Eu estou brincando, irmãos. Então, existe uma coisa assim. Eu queria que você abrisse comigo um texto, só para a gente discutir aqui um pouquinho mais.
1 Samuel, só para que a gente possa discutir aqui um pouquinho mais. 1 Samuel, 2 Samuel, perdão. No capítulo 9, eu quero ver se eu estou assertivo no número. 2 Samuel capítulo 9, o verso 1. Você pode ler para mim? E disse Davi: Ok, isso. há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Ok, segue, por favor. Sim, pode seguir, o verso 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Então o texto diz, segura aí que o senhor vai continuar. O texto diz que Davi pergunta a Ziba, a um servo, se tinha alguém da casa de Saul que pergunta, não, é Davi que pergunta se tem alguém da casa do seu amigo Jonathan, para que ele pudesse usar de misericórdia, correto? Ele chama Ziba. Então o verso 2, havia um servo na casa de Saul chamado Ziba. Pode seguir. Perfeito, vai lá, continua. E disse o rei: és tu Ziba? Sim. E ele disse: teu servo. Ok, segue. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Sim, segue. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, Que Ziba disse, ainda há um filho de Jonatas, tem um, Al- que eu posso usar de misericórdia. aleijado de ambos os pés. Mas o rei não perguntou se ele era aleijado, ou se ele tinha pé, ou se ele andava. Ele perguntou se tinha alguém. E na explicação de Ziba ele diz assim, respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei perguntou se ele era aleijado? Sim ou não? Não. Mas é que nós somos intencionais no que fazemos. Agora olha o verso 4. O verso 4. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei, no capítulo 9, ele diz, e o rei o mandou chamar. Agora, você que está na tela aí, querido, querida, não sei, coloca aí capítulo 4 do mesmo livro. Capítulo 4 de 2 Samuel. Só fazendo aqui um paralelo, só para a gente poder ter uma interpretação um pouquinho mais completa. O capítulo 4 de 2 Samuel, o verso 3, bondosamente, por favor. 2 Samuel, capítulo 4, verso 3. Diz assim, 1 Samuel, está na segunda ou primeira aí? Coloca no verso 4 para mim, por favor. Aqui. Leia comigo, vamos lá. 1, 2, 3. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos. Quantos anos? Criança ou adulto? Criança ou adulto? Essa criança tinha alguma responsabilidade consigo? Não. Então diz o texto que essa criança tinha 5 anos. Leia. Quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas, então ela soube, essa ama, soube que o pai da criança e o avô da criança, Saul e Jonatas, haviam morrido. E ela diz, então sua ama, leia comigo, então sua ama o tomou, pensa na criança aqui, linda, que eu estou aqui no... O tomou, estão entendendo ou não? E o tomou, e fez o quê? Fugiu. Como que alguém foge? O que você está fazendo? Estou fugindo. Alguém pode me ajudar? Como é que ela foge? No mínimo, correndo, assustada, olhando para todos os lados. E o que aconteceu? Leia, por favor. Apressando-se ela a fugir, ele caiu. Tem alguém comigo? Leia. Ele caiu e ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Quantos anos ele tinha? Ele tinha responsabilidade com ele? Ele tinha só 5 anos. Notem, por favor, o nome da sua responsável aparece aí? Sim ou não? Não. O que aparece aí? Ama. Só aparece o seu título. Nem o nome dela aparece.
mas ela é a responsável pela queda de uma criança de 5. Sabe o que nós estamos fazendo? Derrubando muitas crianças na pressa. A gente está fazendo as coisas apressadamente e a gente está derrubando muita criança. E tem muita criança. Eu não estou falando de criança de ministério infantil. Eu estou falando de gente crescida, que estão aleijados pela maldita pressa da gente querer ver os outros acontecer fora do tempo. Tem alguém aqui? Diga amém. Sabe, a Europa tem um fenômeno. Aqui não acontece isso, mas Londres acontece. Tem gente que sai do Brasil, não é nada, e ele é consagrado apóstolo pelas nuvens. Quando ele desce em Heathrow, ele é apóstolo. Quando ele desce em Heathrow, ele é bispo. Ele é pastor. Hoje, com o advento da internet, já não dá para fugir muito, mas o cara era, não sei o quê, quando ele chega, não, eu sou pastor, não, eu sou bispo, eu sou, mas o senhor é ordenado? Não, eu fui ordenado pelo Hemisfly. Hemisfly deve ser uma companhia chamada Hemisfly, fly de voar. Ou Helmasfly, que é viajar na maionese. E gente aleijada produz aleijados. Eu estou falando de aleijado de alma. Gente desconfigurado de alma, de emoção. Gente podre só pode dar o que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Malaquias diz: tome cuidado quem coloca a mão sobre a tua cabeça. Porque existem pessoas que o Senhor diz: eu vou reverter as bênçãos dele em maldição. Quando ele disser eu te abençoo, eu vou dizer eu te amaldiçoo. Quando ele disser recebe a cura, eu direi esteja enfermo. Eu vou reverberar, eu vou reverter o que ele diz. Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado, e aqui eu não estou nominando ninguém, obviamente que não, e não estou denominando nenhuma placa, nenhuma igreja, longe de mim fazer isso. Eu estou dizendo que está na hora da gente continuar com o coração de criança, mas também ao mesmo tempo com a manifestação de um espírito maduro, que Deus está dizendo, as nações estão esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus, que vão dizer, eu estou pronto para fazer a obra de Deus, mas o meu coração continua queimando. Será que alguém pode dizer amém aqui nessa casa? O nosso coração precisa voltar a queimar. O nosso coração precisa voltar a arder. A gente precisa voltar a sentir o que sentia antigamente. Quem é crente aqui há mais de 10 anos? Levante a mão, por favor. Há mais de 10. Há mais de 20. Deixa eu ver se tem alguém. Há mais de 20. Há mais de 20. Há mais de 30. Dá já um tiro aqui para. Há mais de 30. Só eu e o pastor mesmo. Aqui é uma pastora também. 30. Ok. Sabe de uma coisa? Quando a gente era pequenininho, a gente ia para a igreja. Nós temos praticamente a mesma idade. O pastor é um pouquinho mais velho do que eu. Graças a Deus. E a gente ia para a igreja. Nós somos rato de igreja, filho de pastor, neto de pastor, virado tudo no pastor. E tudo. Eu nunca fui do mundo. A única coisa que eu cheirei foi talco. Quando eu ia trocar meu filho, ele soltava uns pum, vinha talco assim. Só, nunca cheirei, fumei, nada. Não sei o que essas respeito quem tem esse passado. Mas eu não tenho muita desgraça para contar. Não matei, não roubei, não destruí. Mas eu tenho muita bênção para contar. Mas eu lembro que quando eu via meu pai pregar, sabe, eu falava, uau, eu quero ser isso. No entanto que com 12 anos eu comecei a pregar. Com 13 anos eu comecei a viajar. Eu olhava para o meu avô, eu dizia, eu quero ser isso. Sabe, era uma coisa de você olhar e dizer, é tanta inspiração. Meu pai tem 71 anos, ele pega o microfone, ele tem muito mais gás do que eu, muito mais força do que eu, prega muito mais, é um homem cheio de Deus. Quando pega, estremece o ambiente. E eu fico olhando dizendo, meu Deus, eu tenho 40 e alguma coisa, que ninguém tem que ficar falando a idade aqui. Com todo respeito, a senhora que já falou a sua. Mas, sabe, a gente precisa entender que eu posso ter 70, 80 e ter o meu pai. Ele não pode ir para um culto. Talvez aqui conheça meu pai aqui. Ele não pode ir para um culto. Quando ele chega no culto, ele já chega chorando. Aleluia! O que foi, pai? Não. Deus é maravilhoso. Mas nem começou o culto ainda, pai. Mas
Impressionante. De vez em quando eu falo, pai, o senhor não está inventando, não? Todo culto chorando. Parece o meu filho. Meu filho. Deus é maravilhoso. Sabe, eu olho para ele e falo, Deus, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, eu quero chegar na tua casa e dizer, tem fogo aqui, Senhor, pode confiar em mim. Manda, porque aqui tem lenha para queimar. Será que alguém pode ficar de pé aqui, por favor? Eu preciso de alguém que creia que Deus está nos incendiando para uma nova estação, para um novo tempo. Você recebe essa palavra sim ou não? Diga assim, eu quero voltar a ser criança. Não, fala mais alto, só os que querem mesmo. Diga assim, eu quero voltar a ser criança. Quantos anos de crente já? 48. Eita, olha aí, 48. A gente precisa voltar a ser criança. A gente precisa voltar a ser criança. Sabe, esse dia eu estava pregando só para pastores, e eu estava falando para eles, eu era o mais novo entre todos eles, todos os anciões de dias, e eu, um moleque lá, falando para eles, eu dizia, Deus, o que eu estou falando no meio desses caras, tudo aqui, tudo crocodilo, javali, tudo rinoceronte, assembleianossauro, presbiteriano rex, só tinha gente grande, e eu ali, e eu dizia, a mensagem que eu preguei, eu dizia, nós precisamos voltar ao primeiro amor, a gente precisa voltar à essência. Gente, não adianta a gente querer ganhar essa ilha se não voltar para o primeiro amor. Não adianta se as pessoas olharem para nós e não ver que a gente ainda tem lágrimas, que a gente ainda chora, que a gente ainda se emociona, que a gente ainda canta os hinos e canta com força, mesmo se não sabe a letra, fala lá, 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 ninguém detém, é obra santa, e depois não sabe a letra, fala, lá, 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 e alguém vê que mexe até o braço, fala, nossa, que ânimo. Com todo respeito, ninguém quer entrar aqui e dizer, uau, que prédio legal. Com todo respeito, o prédio é maravilhoso, mas o que vai fazer diferença é se você tem vida aí. Se eles entrarem aqui e dizer, aqui tem vida, tem um lugar em Jersey que tem vida, tem um lugar em Jersey que tem alegria, tem um lugar em Jersey que quando você chega desanimado, você sai animado. Será que eu estou falando com essa igreja? Será que eu estou falando com o povo certo aqui? Nós precisamos voltar a ser criança. Senhor, graças te damos por esse tempo. A gente quer melhorar, Senhor. A gente quer melhorar. O Senhor arruma a nossa estrutura, não nos deixa apodrecer. A gente está ficando tão craque em algumas coisas que a gente está apodrecendo. A gente está bom demais em certas áreas e Deus está dizendo, eu quero que você continue sendo bom, mas eu quero que você continue sendo filho. Um filho que sente, um filho que chora, um filho que clama, um filho que diz, preciso de ti. Um filho que diz, Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por esse sábado. Um filho que diz, Senhor, eu voltei a incendiar, eu voltei a ter fogo, eu voltei a ter paixão. O que aconteceu 30 anos atrás voltou de novo. O que aconteceu há 15 anos atrás voltou de novo. Aquela alegria que eu senti quando eu me batizei voltou de novo. Aquela alegria que eu sentia quando eu estava em Portugal, quando eu estava na África, quando eu estava no Brasil, voltou a acontecer. Eu estou crendo que vai acontecer de novo. De novo. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, dá-nos um break abençoado, mas a gente quer um coração novo. A gente quer um coração de criança. Em o nome de Jesus. Amém. Os que têm coração de criança, dão um aplauso bem alto a Jesus. Eu ultrapassei o meu horário primeiro. Aí a gente toma um café e volta se eles não forem embora. Se vocês não forem embora, eu vou terminar a mensagem. Até aqui tá tudo bem? Deus abençoe vocês. Até daqui a pouco. Pessoal que está na transmissão, nós continuaremos então em 30 minutos, retornamos. Pastor Fábio, vai permanecer no ar? Ok, então vai continuar no ar aí, em 30 minutos retornamos, ok, gente? Então vamos subir rapidinho ali pro Lyric Hall.
Vamos subir rapidinho. Conversamos lá, tá bom? Quem vai tomar um café, pra gente voltar rapidinho aqui. Em 25 minutos a gente tem que já estar se preparando para voltar.